O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele era filho do rei Davi e Batseba. Ele governou Israel por 40 anos, inaugurando uma era de paz e prosperidade para seu povo. Ele é famoso por construir o primeiro templo sagrado em Jerusalém. Salomão nasceu em Jerusalém. Ele foi o segundo filho de Davi e Batseba. Depois que seu primeiro filho morreu ainda bebê, ele foi chamado de Salomão por sua mãe, que significa paz, já que a paz reinaria em seus dias. Mas o profeta Natã nomeou Gedidias, por ordem de Deus, que significa amado de Deus. A batalha de Salomão pela coroa começou antes mesmo da morte de seu pai Davi. Davi havia prometido à mãe de Salomão, Batseba, que Salomão seria o herdeiro real após sua morte. No entanto, quando Davi ficou velho e frágil, outro filho, Adonias, conspirou para reivindicar o trono. Ele reuniu Joabe e Abiatar, duas figuras importantes da cena política, e anunciou que seria o rei após a morte de seu pai. Ele convidou a muitos e deu um banquete para comemorar, certo de que Davi não o repreenderia. O profeta Natã ouviu que Adonias estava tentando conquistar o trono. Ele transmitiu a notícia a Batseba e falou para ela interceder junto ao rei Davi. Batseba foi direto ao rei Davi, determinada a ter seu filho, Salomão, nomeado como o próximo rei. Junto com o profeta Natã, ela o lembrou de sua promessa de que seu filho, Salomão, seria rei. Davi foi fiel à sua palavra. Ele instruiu o profeta Natã, junto com o sacerdote Zadok, a ungir formalmente Salomão como rei. Salomão cavalgou na mula de seu pai até Giom. Lá, Natã ungiu Salomão com um óleo especial que Moisés havia feito no deserto depois do Êxodo, que era tradicionalmente usado para ungir reis. Trombetas foram tocadas e todos os reinos ali proclamaram "Viva ao rei Salomão". A unção formal e o apoio público vocal anularam as esperanças e apoio de Adonias. Embora Adonias estivesse se rebelando abertamente contra ele, Salomão o perdoou por isso. A paz familiar foi restaurada, até que Adonias novamente tentou fazer uma conspiração para a coroa, ao tentar se casar com a viúva de Davi, Abissag. Por isso, o recém-coroado Salomão mandou matá-lo, em um momento inicial decisivo de sua realeza, dizendo: "E agora, eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu fundar uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto." Como ele tinha apenas 12 anos quando subiu ao trono, Salomão estava compreensivelmente preocupado com sua capacidade de governar com eficácia. Ele decidiu pedir ajuda a Deus. Ele viajou para Gibeão e ofereceu sacrifícios. Deus apareceu a ele e perguntou o que ele queria. Sim, Deus apareceu para ele. O rei Salomão pediu que lhe fosse concedida sabedoria para governar com eficácia. Deus ficou muito satisfeito por Salomão ter pedido sabedoria. Em vez de riqueza ou algo semelhante, Deus concedeu seu pedido. Ele se tornou famoso por sua sabedoria e conhecimento. Existem muitas histórias a respeito do quão ele ficou sábio. Alguns dizem que em sua lendária sabedoria, Salomão tinha controle sobre os demônios e podia falar a linguagem dos animais, mas isso já está fora da Bíblia, que não é o foco desse vídeo. O que podemos afirmar é que ele, além de ter um conhecimento sobrenatural, foi também um compositor magistral de parábolas e provérbios. Ele também era um especialista em botânica e zoologia. Sua fama se espalhou pelo mundo todo. E por ele ter pedido sabedoria a Deus, Deus o abençoou com mais. O abençoou com riqueza que ele não havia solicitado, junto com uma vida longa. Salomão era conhecido como um governante justo e sábio. A história mais famosa que ilustra isso é a história das duas mães, que é a seguinte: duas mulheres foram a Salomão para julgamento. Elas explicaram que cada uma havia dado à luz a um filho na mesma época. Uma noite, uma das crianças morreu durante o sono. Cada mãe afirmou que a criança que morreu pertencia a outra mãe. Era difícil dizer qual criança pertencia a qual mãe. Ao ouvir a história, Salomão determinou que a criança que ainda estivesse viva fosse cortada ao meio e cada mãe receberia um pedaço. Ao ouvir essa decisão, uma das mães, desesperada e triste, implorou que a criança fosse dada a outra mulher, em vez de ser cortada ao meio. Salomão imediatamente deu a criança para aquela mulher. Ele sabia que apenas a verdadeira mãe teria reagido de forma altruísta, disposta a desistir de seu filho ao invés de vê-lo morto.
O reinado de Salomão foi uma época de ouro para a nação de Israel. Eles eram respeitados por seus vizinhos, residindo em paz durante todo o reinado de Salomão. Foi também um bom momento economicamente, com muitas nações trazendo tributo e comércio a Salomão. Salomão se casou com a filha do faraó no Egito para consolidar seu governo. Ele continuou fazendo tratados com todos os países ao seu redor, garantindo que o governo seria marcado pela paz, não pela guerra. Assim que Salomão sentiu que seu reinado estava firmemente estabelecido, ele decidiu concluir o projeto que seu pai Davi havia começado: a construção do templo sagrado, um lar para adorar a Deus. O primeiro passo que deu foi alistar Hirã, o rei de Tiro, que havia sido amigo do rei Davi. Hirã teve acesso aos cedros de que Salomão precisava. Salomão o contratou para cortar os cedros e enviá-los a ele para que Salomão pudesse usá-los na construção do templo. Hirã ficou muito satisfeito com a oferta e concordou. Depois de cuidar do cedro, a pedra precisava ser extraída. Para isso, Salomão recrutou homens de sua própria nação. Ele enviou milhares de homens para as pedreiras no norte de Israel, junto com outros milhares de carregadores para transportar as pedras de volta a Jerusalém. No quarto ano do reinado de Salomão, a construção do templo realmente começou. Pedras acabadas e vigas foram importadas, de modo que nenhum machado ou outro instrumento de metal foi empunhado no monte do templo. Aqui há algo muito interessante a se notar. O templo, que era um edifício de paz, não poderia ter instrumentos de guerra usados no local para construí-lo. Salomão construiu o templo de pedra com painéis de madeira de cedro e coberto de ouro. A construção do templo levou 7 anos. Depois de concluída, era uma estrutura magnífica, reconhecida mundialmente. O problema é que essa estrutura chamava a atenção de muitos inimigos, certamente com uma porção de curiosidade e inveja sendo criadas dentro deles.